ligar e deixar aqui o seu parecer, a sua opinião. Foi tentativa de assassinato, falhada, ou foi mesmo intencionalmente um susto que foi instalado, portanto, ao jornalista e também à sua família? Ou mesmo a comunicação no geral, se quisermos. Não sei se já temos aí alguém. Alô, boa noite. Massuriri, estava a ser assustado o nosso colega, no caso concreto, o jornalista Carlitos Cadem, ou foi um atentado contra a sua vida? Foi um atentado, não foi susto nenhum, porque nós vimos Tá, as balas. Temos lá alguém. Alô, muito boa noite. Boa noite, como está? Graças a Deus, seu lado. Também obrigado. Muito bem. Vou ser claro, O seu juízo, meu amigo. Na minha opinião, aquilo foi um susto, porque o Esquadrão da Morte nunca falha. Quando querem matar, matam. Quando querem matar, matam. Ok. Não há sombra de dúvidas perante a isso. O que deve acontecer, ou seja, vamos chamar a atenção de modo que o jornalista não voltasse a insistir com o trabalho que ele estava a levar a cabo. Ok. Mas é verídico, ou seja, o trabalho deveria se continuar de forma que tudo seja esclarecido. Que se fosse o senhor, na pele do Carlitos, se fosse o senhor, continuaria o trabalho ou temeria pela sua vida? Eu, por acaso, acompanhei atentamente a entrevista que ele deu e ele disse que deveria pela verdade, é isso que eu também deveria fazer. Não conseguimos ouvir. Se falasse um pouco mais alto, se fosse o senhor, continuaria o trabalho de jornalista ou poderia temer pela sua vida? Continuaria perfeitamente com o trabalho de jornalista. Mas está a falar anonimato aqui na televisão, por quê? Assuntos pessoais. Ok, tudo bem. Muito obrigado pela sua opinião. Pedimos mais um telespectador, mais um internauta que venha para nós ligar, 8513 59 927, pelo menos duas pessoas vão deixar aqui a sua opinião e depois damos seguimento. Mas estava de forma rápida a dizer que não era susto. Não era susto, foi mesmo atentado à vida do jornalista. Por quê? Por que não era susto? Porque nós vimos balas cravadas na sua viatura. Essas balas não poderiam ser usadas para assustar? Para estimular? Não, eu não quero acreditar, porque são balas reais. Imagina se o Carlitos não tivesse, na sua explanação, ele diz que deu um contorno que ele mesmo nem percebeu. Tanto que ele agradece a Deus, porque possivelmente ele considera que tenha sido Deus, e eu também quero acreditar que tenha sido Deus, que ele salvou deste imbróglio. O Vale da Sombra da Morte. Exatamente. Aqui funcionou o Vale da Sombra da Morte. Porque eu não quero acreditar que tenha sido susto, porque susto muitas das vezes nós temos tomado como a questão, portanto, da emancipação das mensagens, informações, como destas, que visam para, portanto, assustar o indivíduo que está, portanto, em frente de uma determinada atividade. Mas em situações em que crava-se balas numa viatura, em que o indivíduo estava lá dentro com seu filho, não é nenhum susto, é um atentado à morte desse jornalista e acaba-se colocando na causa. E eu chamo ainda a razão do presidente Chapo para poder olhar no seu interior, dentro do seu partido, que existem parasitas que estão a corroer as suas patas, que se o presidente da República não prestar atenção o mais rápido possível, dentro de algum tempo, ele poderá não ter mais pés para andar, ele poderá não ter mais sangue para poder sustentar o seu organismo, para ter forças de Estão a roer patas do presidente? Estão a roer patas do presidente para manchar o seu mandato, e o presidente da República, neste exato momento, tem mais 3 anos para colocar um ponto de ordem dentro do seu partido. Porque há situações que nos levam até essa direção. Se nós quisermos aqui associar, nós já verificamos muitos casos em que indivíduos, jornalistas, população moçambicana fala, portanto, dos outros partidos ou de casos que relacionam-se com partidos da oposição, mas não chegamos a ver ameaças ou não chegamos a ver atentados. Mas por que quando se desenrola assuntos relacionados a filhos dos dirigentes do partido no poder, sucede-se com tentativas de morte, sucede-se com a calada de pessoas? Esta coisa do uniforme, o Nhantumbo diz que pode ser um despiste para si? Pode ser um despiste, eu considero também que pode ser um despiste. Nós já vimos muitos casos em que no Teatro Operacional Norte, os indivíduos chamados, designados Al-Shabaabs, eles trajam-se do nosso uniforme, que depois fazem as bases militares para, portanto, fazer-se frente às nossas forças de defesa e segurança. Há essa situação que pode se levar a casa. Mas também não podemos nos desassociarmos desse fato. Temos que aproveitar o jornalista Carlitos, porque ele está em vida, graças a Deus. Ele tem indícios, tanto que ele também disse que viu as primeiras letras da viatura. São esses indícios que podem levar para uma boa investigação. Chama a razão da Procuradoria-Geral, chama a razão, portanto, do Ministério Público,
para poder trabalhar na situação, porque já temos o testemunho em vida, não tivemos a sorte com o caso do Carlos Cardoso, não tivemos a sorte do Paulo Machado, mas sim temos a sorte de termos Carlitos Cadengue em vida, que pode ainda trazer muitos fatos para poder avançar e trazermos os responsáveis para podermos criminalizá-los e responderem, portanto, pelos seus atos. Nhantumbo, susto ou uma tentativa falhada de assassinato? Tentativa falhada de assassinato de Carlitos Cadengue. Está claro. Mas há quem diga que foi um susto, porque quando querem matar, matam. O senhor ouviu há pouco tempo alguém que ligou para nós disse isso também. O mesmo indivíduo que disse, quando quiserem silenciar alguém, não há dúvidas que eles não falham, mas eu também tenho dito, o Deus Todo-Poderoso tem um poder de impedir que qualquer marginal possa tirar a vida a um outro indivíduo. Amém. Olha para a situação de Manica, a pobreza extrema que aquele povo vive em Manica. Um povo sem educação, um povo sem saúde, um povo sem estradas. Voltamos consigo, então. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem temos o prazer de onde nos fala? Fala com Pedro, Conde, Matola. Ti, Pedro. Queriam matar Carlitos Sim. ou estavam a assustar o mano Carlitos? Bom, eu acredito que eles tentaram matar o Carlitos. Ok. Por alguma razão, mas não deu certo. Ok. Mas o que estava a dizer é que eu ouço muitas das vezes as pessoas a dizerem que esperam que quem de direito faça justiça. Ok. Neste país não há justiça. Ninguém fará justiça. Esse caso, meu primeiro, meu segundo, meu terceiro e infelizmente não será o último. Então não há justiça. Se quisermos fazer justiça, nós sabemos muito bem o que temos que fazer. Nós, como povo, temos que fazer a justiça. Esperar que esses órgãos neste país façam justiça, isso nunca vai acontecer. Está a sugerir o que é... Não estão lá à toa. Está a sugerir o que é mais velho, por entre linhas. As pessoas que estão nos órgãos de justiça não estão à toa, foram colocados lá de Mas estão velho, lá a fazer um serviço. Mas velho, o que é que está a tentar dizer aí por entre linhas? Eu, o Clemente, os dois senhores que estão aí sentados e todos os outros da sociedade sabem muito bem o que eu estou a dizer. Então não podemos estar aqui a tentar dar o Deus, a tentarmos fingir, a tentar fazer. É por isso que temos o peso que temos. Porque todos nós passamos a vida a fazer de contas, tudo fazendo de contas, tudo fazendo de contas. Temos que parar de fazer de contas e agirmos. Agirmos para termos o país que quisermos. Ou aceitarmos que o país que temos é este aqui e pararmos de andar a fazer de contas. Estamos aí a perder tempo, sei lá, mais do quê. Porque não há justiça nesse país, não haverá justiça enquanto as coisas estiverem do jeito que elas estão. Tem que haver mudanças profundas. E isso não virá do Partido Frelimo, não virá do Presidente da República. Temos que lembrar sempre como é que o Presidente da República chegou onde está. Okay. Muita gente movimentou muita coisa para o Presidente da República ser Presidente da República hoje. Ele deve favores às pessoas. Não é este Presidente que tem legitimidade para dizer a essas pessoas o que tem que fazer ou deixar de fazer, sendo que essas pessoas lhe colocaram onde ele está. Uma pergunta inocente. Já alguma vez participou numa manifestação pacífica? Algo pacífico? Já participei das manifestações pacíficas, das queixas não pacíficas. Sou um jovem que estou 100% aberto a toda causa que eu acreditar. Eu particularmente acreditar que é algo com algum nexo, participo. Só não sou de participar de barulhos, coisas assim. Não, eu sei que no final do dia não vão dar absolutamente nada nisso, eu não me digo. Certo, muito obrigado. Eu ouvir Muito obrigado. Infelizmente o tempo já não está do nosso lado, já não está a nosso favor. Obrigado pela sua participação. Então, estava a terminar o seu fio de pensamento sobre se era um atentado ou se foi apenas um susto. Já tinha passado esta fase. Eu disse categoricamente que não foi nenhum susto, foi mesmo um atentado de tirar, silenciar a voz do Carlitos Cadengue. O que eu estava a dizer é, olha para a vida que os nossos irmãos têm. Um minuto.
nesta província. Olha para Manica, uma província tão rica, mas um povo tão pobre, um povo tão miserável, um povo que não tem a rede de expansão de energia elétrica, não tem educação, não tem carteiras, não tem escola, não tem medicamentos, não tem hospital, mas em contrapartida existe um grupinho de indivíduos que se intitulam donos deste país, que andam a dilacerar, a roubar os recursos. Onde está a responsabilidade social destas instituições que tiram os recursos minerais dentro deste país? O crime ambiental. Olha para o ecossistema nesta província. Quer dizer, a riqueza está no norte e os ricos estão aqui no sul. Quer dizer, os donos da riqueza são os mais pobres. E nós aqui no sul é que somos donos da riqueza. Quando digo sul, estou a falar de alguns indivíduos que têm a capacidade de estar em frente do destino deste país, é que acabam privatizando a riqueza deste país em benefícios pobres. Por isso que lutam para manter em frente dos destinos deste país, lutam para governar este país, não para o crescimento do país, mas para um enriquecimento ilícito. Nós vimos agora, após as eleições, as matanças, o número de pessoas, o número de óbitos, mas não porque queriam governar este país, não porque queriam levar este país a um bom porto, mas sim porque queriam continuar com licenças de ouro, licenças mineiras, licenças de recursos marinhos, licença da madeira, licença de recursos minerais para um enriquecimento ilícito em detrimento da distribuição equitativa da riqueza dos moçambicanos. Olha, eu consigo sentir as palavras profundas do meu colega do painel, que quase cai lágrimas em volta da situação do nosso país, que estávamos há pouco, ainda estamos em situações de tentar perceber e responder às inundações que afetaram a nossa população. E ontem fomos acordados com uma notícia triste da tentativa de assassinato do jornalista Carlitos, o que infelizmente coloca em causa aquilo que são os direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição da República. Eu queria aqui chamar a razão o nosso Estado, ao governo do dia, para que trabalhe de forma célere, pelo menos que tragam alguma responsabilidade às pessoas causadoras dessa tentativa, porque nós conhecemos essas pessoas. Quando eu digo nós, digo todos os moçambicanos, porque nós vivemos aqui, convivemos com eles e eles também os conhecem. É só uma questão de ir ali, lhes retirar do lugar onde estão e lhes fazer parar, lhes fazer responder por suas ações. Se eles não são coniventes, se o governo do dia, o Estado moçambicano não for conivente com essas situações, é bom que pegue a mão esses indivíduos, porque nós conhecemos onde eles convivem, porque são moçambicanos, eles estão no nosso dia a dia, precisamos acabar, portanto, com essa insegurança do nosso país. O nosso país não pode ser visto como se fosse um dos países mais frágeis, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista da justiça social, que possa, portanto, colocar em causa aquilo que são os direitos mais fundamentais, portanto, da vida humana, que é a questão do direito à vida. Este direito está sendo negado a um jornalista, amanhã vai ser negado ao seu irmão, amanhã vai ser negado ao seu pai, e isso tem que ser combatido de forma fervorosa, de modo que tragamos aqui segurança dentro do nosso território e vamos capturar esses irmãos e vamos fazer responsabilizar-os. Porque somos moçambicanos e conhecemos de onde vieram. Muito bem. Mas também, desculpa, uma das causas deste comportamento de desmerecer o Presidente da República é a questão da legitimidade. A questão da legitimidade vai criar grandes problemas na governação do Presidente Daniel Francisco Chapo. Porque esses leões não vão deixar o osso. É o osso. Foi então a edição desta quinta-feira de Faça o Seu Juízo, uma edição bastante acesa do ponto de vista da emoção, do ponto de vista do calor, do ponto de vista da indignação demonstrada aqui, portanto, pelos nossos convidados e também, naturalmente, pelos telespectadores que puderam comentar no Facebook também, através das ligações. Prometemos voltar amanhã com mais um programa interessantíssimo, fabulosíssimo, porque os moçambicanos merecem um debate inteligível, que os venha ajudar a compreender com profundeza os assuntos que marcam a atualidade nacional.